A gente pensa, ou algumas pessoas pensam, de que o tema da Bíblia, o principal tema do Evangelho é o pecado ou a condenação. E na verdade não é, diga comigo, não é. O tema central da Bíblia não é o pecado e nem o inferno. As pessoas pensam que o livro de capa preta é o livro que manda as pessoas para o inferno. E quando eu digo as pessoas, eu claramente estou dizendo pessoas que não conhecem a palavra. Elas pensam que o tema central da Bíblia é a condenação, são as regras de Deus, são os 10 mandamentos. De fato, Deus só criou os mandamentos não para proibir a vida, senão para proteger a vida. O tema central da Bíblia não é inferno. O tema central da Bíblia não é condenação. Sabe, Deus sempre ganhou em tudo. E às vezes a gente fica pensando no céu como algo inacessível, como algo muito difícil. A religiosidade fez muita gente pensar de que o céu não é para ela, ou que ela não merece o céu. Na verdade, nenhum de nós merecemos o céu. Nada que a gente pudesse fazer aqui hoje nessa terra ia garantir o céu por merecimento. O céu é um presente de Deus. O céu uma graça que Deus derramou aos homens. E o céu foi criado, queridos, e a Bíblia diz que Jesus Cristo foi ao céu preparar uma morada para cada um de nós. Quando a gente pensa em céu e inferno, tem gente que tem uma falsa impressão de que o inferno é mais forte, ou tem mais quantidade do que o céu. Vou te dar um exemplo prático aqui. Se o pastor estiver na rua e fala assim, ei irmã, eu vou orar, estou orando por você essa semana. Você vai ficar grato e vai dizer amém, obrigado pastor, e vai sair, e talvez você até se esqueça disso. Mas se alguém passar e falar assim, ei, alguém fez uma macumba para você, você já vai, ai meu Deus, que negócio é esse de macumba, será que fizeram mesmo? E se você se inteira de que realmente fizeram uma obra de bruxaria, de macumba contra você, você fica mais preocupado do que você ficaria com fé se você ouviu que o pastor está orando por você. E o que é isso? É uma falsa impressão de que o inferno é mais forte do que a oração, de que o inferno, as coisas do mal funcionam mais fácil e mais forte do que as coisas do bem. E quando a gente entende a palavra de Deus e o poder da ressurreição de Cristo, nós vamos saber que não é assim. O céu é maior do que o inferno. E não sou eu que estou dizendo isso do meu achismo, da minha opinião. O inferno não foi algo criado por Deus. O inferno aconteceu por causa da desobediência de Lúcifer. E a Bíblia fala de como o inferno foi construído, como ele foi composto. Por exemplo, no livro de Ezequiel fala que 1/3 parte dos anjos foram expulsos. O que é 1/3 parte dos anjos? É 33,3%. Então, o inferno, ou os demônios e o diabo, né, e Satanás, os principados, entidades, quem são eles? São anjos caídos. Nós vamos entender de que os anjos, eles estavam feitos para dar glória a Deus, e foram feitos para o louvor de Deus, e para o serviço do ministério do céu. Mas Lúcifer, por causa da sua rebeldia, por causa do seu coração invejoso, ele quis fazer um trono acima do trono de Deus. E ele dizia assim, pronto, a glória que vem para Deus vai subir para mim, porque eu farei um trono acima do trono de Deus, subirei, e eu subirei com os meus anjos, com os anjos que estavam diretamente respondendo a ele. Os anjos decidiram seguir Lúcifer no ambiente santo, no ambiente poderoso que é o céu, conseguiu convencer 33,3% dos anjos. Mas eu quero fazer uma matemática rápida com você. 1/3 parte, nós estamos falando que toda parte foi dividida por 3. Então, para cada demônio tem 2 anjos. Tem mais anjo do que demônio. Tem mais céu do que inferno. Você consegue entender o que eu estou te ensinando essa manhã? Deus, ele
com a sua glória, tem um céu maior do que o inferno. Agora, um só anjo, ele tem poder de derrotar tanta gente, tantas pessoas. A Bíblia vai contar histórias de anjos, um só anjo que derrotou todo um exército de inimigos, né? Você lembra de Sansão? Sansão não era um anjo, ele era um homem, mas quando ele foi revestido de uma unção do céu, ele derrota homens com um só soco. Uma só queixada, ele derruba todo um exército. Agora, a gente muitas vezes foi se afastando dessa realidade do céu, dessa realidade da glória de Deus, e a gente foi ficando alguém carnal, alguém natural, e começamos a olhar mais para as coisas naturais como se fosse mais real do que as coisas espirituais. Mas as coisas espirituais, elas são, na verdade, mais real do que as coisas naturais. Por que eu te digo isso? Porque as coisas naturais, elas foram criadas a partir das coisas espirituais. Deus, ele quando fez a terra, ele fez a partir da palavra espiritual. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 1, que a terra estava vazia e sem forma, e Deus começou a organizar, a criar a terra, dizendo que haja. Então foi o poder invisível de Deus que criou o natural. O físico, o visível existe por causa do invisível. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração para essa manhã é a gente resgatar a consciência da glória de Deus. Diga para o seu irmão assim: resgatando a consciência da glória de Deus. Meu irmão, a glória de Deus é muito forte, é muito poderosa. A Bíblia fala de homens que não conseguiram olhar para a face de Deus de tamanha glória, né? Você lembra de Isaías? Isaías teve uma visão, Isaías capítulo de número 6, vai falar de uma visão de que Deus chama o profeta Isaías para um ministério. E a Bíblia vai contar a seguinte narrativa, de que Isaías ele é arrebatado nos sentidos e ele vê o céu e ele vê o trono de Deus, e em volta do trono de Deus tinha os anjos santos do céu, e esses anjos eles tinham 6 asas. A Bíblia diz que com 2 asas eles voavam, com 2 asas eles cobriam os rostos, e com 2 asas eles cobriam os pés, e ao voar em volta do trono de Deus eles faziam um cântico, e o cântico era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles diziam uma outra verdade. Quantos creem que os anjos cantavam que era certo, que era verdadeiro? Eles diziam: e toda a terra está cheia da sua glória. Osasco está na terra? Está na terra ou está em Marte? Osasco está na terra, diga, está na terra. Os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então eu quero dizer para você, meu irmão, Deus é maior do que o inferno. Deus é maior do que a maldade. Deus é maior do que o câncer. Deus é maior do que a miséria. Deus é maior do que a pobreza. Deus é maior do que a bruxaria, a macumbaria. Deus é maior do que a inveja. Deus é maior do que a perseguição. Deus é maior do que a oposição. Deus é maior do que a crise. Deus é maior do que o governo. Deus é maior do que qualquer problema. O nome de Jesus está por cima de todos os nomes. Ele ressuscitou e ganhou um nome que está acima de todos os nomes, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Os demônios se curvarão diante daquele que ressuscitou, diante daquele que vive hoje para todo sempre. Deus é maior do que o diabo.
Parece algo simples, parece que não, pastor, isso eu já sabia, não precisava ir para a igreja para saber isso. É verdade, você já sabia, mas no dia a dia, na prática, a nossa fé pode estar olhando mais para o problema do que para Deus. O seu problema não é maior do que Deus. O seu Deus é grande, o seu Deus é forte, o seu Deus é poderoso. Ele criou a terra em 6 dias, Ele pode resolver esse problema hoje. É a fé que materializa aquilo que a gente não pode fazer. Meu irmão, quando parece impossível, quando a sua força não pode, quando a sua realidade já não vai mais, Deus entra em cena e Ele faz algo sobrenatural. Então as pessoas têm uma falsa ideia de que as coisas do mal ou as coisas do inferno, elas podem crescer mais rápido na nossa vida do que poderia crescer. A Bíblia fala, por exemplo, que aos servos de Deus, tem algum servo de Deus aqui? Aos servos de Deus, Deus acampa anjos ao seu redor. Agora, acampa anjos me levanta uma curiosidade, porque a Bíblia não diz quantos anjos. A Bíblia só diz anjos. Com isso eu não posso dizer se é 10, se é 20, se é 1000, se é uma legião de anjos, se são 6.000 anjos. Mas para cada servo, tem algum servo? Tem anjos. Agora você fica imaginando, pastor, o poder da reunião dos crentes. Porque a reunião dos crentes é um encontro dos servos. E aí se eu venho, os meus anjos têm que vir junto comigo. E a Bíblia não diz quantos, eu imagino que sejam muitos, mas a Bíblia me dá uma dica de que são anjos, e se são anjos, não é anjo, é no mínimo quanto? 2. Para ser plural tem que ser no mínimo quanto? Deixa eu te dar uma ideia de como está essa reunião. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. No mínimo aqui, deve ter mais de 200 anjos, no mínimo. E qual é o papel dos anjos? O papel do anjo é trazer a ativação do serviço do céu ao nosso respeito. Então, daquilo que está sobre o trono de Deus, e a Bíblia fala de que quando Isaías viu essa visão, ele recolheu uma pedra chamada tenaz, uma pedra de fogo do altar de Deus, e esse anjo trouxe da pedra do altar de Deus até a terra e tocou na boca do profeta Isaías, e ele começa a mudar o discurso dele, porque antes ele viu e ele dizia: ai de mim, sou um pecador, habito no meio de homens impuros. Mas depois que a glória de Deus tocou a boca dele, a confissão dele também mudou, e ele já não dizia ai de mim, ele dizia: pode me enviar, Deus, pode me levantar, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nesse versículo de Isaías a gente aprende que as coisas do céu podem ser trazidas para a terra. Eu vou dizer de novo para você processar, eu sei que eu estou te dando muitas informações, mas no livro de Isaías, diz, Isaías capítulo de número 6, de que o anjo pegou uma pedra tenaz do altar de Deus, e ele transportou, ele trouxe essa pedra até o profeta Isaías, e tocou na boca do profeta Isaías com essa pedra. Tem coisas que estão no céu, que se você estiver no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas, hoje mesmo Deus pode mandar um anjo pegar aquilo que está no céu e trazer aqui para a terra como resposta para você. Então a Bíblia não é um livro de condenação, a Bíblia é um livro de revelação. Diga comigo, revelação. Me ajuda a pregar, minha voz está fraquinha, mas a unção está forte. Então você tem um pouquinho de mais voz do que eu. Diga para o seu irmão assim: revelação. Diga: a Bíblia é um livro de revelação. Diga: Deus tem mistério para você na Bíblia, para desvendar esse mistério, para fazer coisas sobrenaturais acontecer na sua vida.
É um culto como esse que Deus manda um anjo simplesmente tocar para dizer: eu estou te trazendo hoje aquilo que você precisa, mas não sabia como ter, então eu tenho para te dar, por isso eu te entrego hoje aquilo que você estava orando. É um culto que parece que não vai acontecer nada. Talvez venha um missionário lá da Bolívia, um domingo de Páscoa, eu tenho que assar meu peixe, pastor. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, porque você veio, Deus tem uma pedra do altar para tocar sobre a tua boca. Deus tem uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Já que você veio, eu acredito que você veio para receber. Já que você veio, eu acredito que você veio para adorar. Já que você veio, eu acredito que você veio para ter um encontro com Deus. Então, simplesmente, Deus nos deixa claro em diversos versículos, e eu não vou ter tempo de abrir um por um, mas se você é um bom conhecedor de Bíblia, eu estou citando aqui vários versículos bíblicos. Deus deixa claro na sua palavra de que o céu, primeiro, nós estamos construindo uma base. Daqui para 1 hora eu começo a pregar, amém? Nós estamos construindo uma base. Primeiro, o céu é maior do que o inferno. Você está aqui? Inclusive, a Bíblia nos ensina que aonde habitou o pecado, super abundará a graça. Tem mais graça do que desgraça. A mesma palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele. Romanos diz que todas, diga todas. Todas as coisas contribuem ao bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não diz que todas as coisas Deus faz. Nós sabemos que tem coisas que acontecem por causa das nossas escolhas. Tem coisas que acontecem por causa de uma tentativa de ataque do diabo. Nós sabemos que Deus, ele não é o criador de todas as coisas. Por exemplo, Deus não criou a maldade, Deus não criou a enfermidade, Deus não criou a falta. Então, nós vamos entender, a Bíblia fala no Evangelho de João, que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que a gente receba a vida, e receba a vida em abundância. Abundância não é pecado. Deus não tem problema em ser abundante. Deus é um Deus abundante. É só você comer uma melancia e você vai ver como Deus é abundante. Porque uma melancia foi plantada com uma semente. Mas quando você abre a melancia, não tem uma semente lá de volta. Nós vamos achar semente de melancia até não querer mais. Então, a assinatura de Deus está na criação. O caráter de Deus está na criação. Quando você olha para a criação, você vê a bondade de Deus. Deus, quando criou Adão e Eva, não colocou eles num deserto, colocou num paraíso. Lá no paraíso não tinha falta, tinha tudo. Eles foram expulsos desse ambiente por causa do quê? Do pecado. O pecado excluiu eles desse ambiente de glória. Mas Jesus Cristo morreu para que a gente voltasse a estar com Ele nesse ambiente de glória. A nossa condição real é de que nós estamos na terra. Mas a nossa condição espiritual é de que nós já estamos assentados com Cristo Jesus. E Jesus vem ao mundo, Ele vive, nos ensina, nos revela o caráter de Deus, porque o caráter de Deus estava obscuro. A gente entendia Deus por parte pela antiga aliança, e por causa de entender por parte, existem muitas religiões e doutrinas que isoladamente pega aquele cenário da antiga aliança para definir o caráter de Deus. Mas a melhor maneira de você definir o caráter de Deus é olhando para Jesus. Porque Jesus disse, quem vê a mim, vê o meu Pai. Porque as obras que eu faço, eu as faço porque eu vi meu Pai fazer. Porque eu estou em mim, meu Pai está em mim e eu estou no meu Pai. Amém? Você viu Jesus enfermando alguém porque era mau? O ladrão, né, na cruz, o que não recebeu. Você vai receber aí um castigo. Não. Jesus nunca colocou enfermidade em ninguém.
Se Jesus fizesse isso por conta própria, sem que fosse a vontade de Deus, ele seria um rebelde do céu. Porque Deus estaria enfermando e ele estaria desfazendo o que o pai dele está fazendo. Mas, na verdade, nós sabemos que Deus não estava enfermando e matando ninguém. Então, quando a gente vai estudar a antiga aliança, nós vamos entender de que Deus é um Deus glorioso, mas que Ele é um Deus abundante, bom e generoso. Você entende isso? E aí, Jesus, Ele veio para revelar o verdadeiro caráter do Pai. Quando Ele esteve na terra, Ele veio para revelar o verdadeiro caráter do Pai. Jesus nunca matou ninguém. E por que você pensa que Deus estaria matando? De repente alguém morreu de uma enfermidade terrivelmente ou de um acidente, e a primeira coisa que nós somos tentados a pensar é: Deus levou essa pessoa. Possa ser que Deus recebeu essa pessoa, e eu quero crer que ela faleceu em Cristo, e se ela faleceu em Cristo, Deus recebeu essa pessoa. Mas nem sempre Deus está determinando a quantidade de dias que nós vamos viver aqui na terra. Existe muita gente morrendo precocemente por causa das más decisões. Por exemplo, um jovem pega um carro, toma todas, vai para a balada, dirige a 180, 200 por hora, o carro capota, as pessoas fazem uma asinha de anjo na foto desse jovem e diz: Deus chamou um anjo para si. Que anjo é esse que Deus estava? É que Deus estava precisando de um anjo mais no céu. Deus já tem muitos anjos, irmão. Eu sei que essa é uma maneira que a nossa sociedade aprendeu de se consolar, mas esse é um consolo doutrinariamente errado. Deus não está matando as pessoas em acidente. Deus não está colocando câncer nas pessoas. Deus não está levando as crianças com leucemia. A enfermidade é um resultado do pecado. É um resultado de estar longe da glória de Deus. Agora vamos entender algo a respeito da redenção e da ressurreição. Jesus Cristo, ele veio como 100% homem. E por muitos anos eu tive dificuldade de entender isso, porque ele era 100% homem, mas eu ficava pensando, eu acho que na hora de multiplicar o pão, ele mudou a chave lá 110, 220, e aí agora eu vou Deus, multiplico. Aí ele voltava a ser homem, e aí ele vivia como homem, mas ele mudava a chavinha, agora eu vou andar sobre as águas. Mas não é assim, Jesus ele viveu toda a vida dele como 100% homem. E aí nasce uma pergunta, se ele atuou como 100% homem, como é que ele andou sobre as águas? Quem aqui sabe andar sobre as águas? Você é humano? Jesus era humano. Ele andou sobre as águas. Ele não andou sendo Deus sobre as águas. Ele andou como humano. Então Jesus, ele curou enfermos, multiplicou pães, pagou impostos, pagou dívidas, ele transformou água em vinho, ele ressuscitou pessoas sendo homem. Eu sei que a nossa mente fica tentada a pensar de que nesses momentos, algo além da humanidade dele operou. E na verdade, Jesus ele nos conta como é que ele fez isso. O mesmo profeta Isaías que viu a glória de Deus, ele profetizou de que haveria um homem que o Espírito do Senhor Jeová estaria sobre ele. E no Evangelho de Lucas nós vamos ver Jesus fazendo essa confissão. Os históricos dizem que lá na sinagoga, naquele tempo de Israel, havia uma cadeira vazia e essa cadeira era proibido sentar. Essa cadeira era para quando o Messias chegasse, ele ocupar essa cadeira. Então ninguém podia sentar nessa cadeira. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo entra para pregar na sinagoga e ele começa a citar o livro de Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas notícias, para libertar os cativos dos cativos dos cativeiros, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele começa a citar o livro de Isaías, que Deus estava sobre ele para libertar, para curar, para pregar o ano aceitável. E a Bíblia diz que após tendo lido, ele fechou o livro e se sentou. E você pensa assim, ele fez uma coisa natural. Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor, ele deu a saudação e voltou para o lugar dele. Não. O que aconteceu aí foi que Jesus sentou na cadeira do Messias.
E ele diz assim: hoje se cumpre essa palavra. Ele chega para a congregação, imagina que nós estamos lá, vamos ser transportados há 2000 anos atrás, e que nós somos essa congregação, e de que Jesus Cristo ainda não tinha chegado, e tinha uma cadeira aqui, me ajuda, me traz uma cadeira aí, irmão, uma cadeira aqui, põe aqui. Então, Jesus simplesmente chega, né, na linguagem de hoje, graça e paz, irmãos. Glória a Deus. E você sabe, essa cadeira aqui, o pastor disse que ninguém pode sentar, só quem for Jesus. E aí, eu vou ler um texto para vocês que está em Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar os enfermos, para libertar os cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E aí ele termina de ler, aí ele vai, eita, Jesus está tropeçando. Não, tropeçou não. Ele sentou. E ele diz: hoje se cumpriu esse texto? Hoje se cumpriu essa palavra? Você imagina a cara das pessoas que estavam nesse culto? Então Jesus revela de que ele curou os enfermos, libertou os cativos como? Através da unção da glória de Deus que estava sobre ele. Jesus, ele era 100% homem, mas ele fez milagres por causa da glória de Deus que estava sobre ele. Então, quando Jesus recebe o Espírito Santo, não só dentro dele, mas sobre ele, essa unção capacitou Jesus para fazer milagres. E você pode ficar pensando assim, mas essa é uma prerrogativa exclusiva de Jesus. Essa é uma condição que foi dada só para Jesus. Essa foi uma condição que viveu só Jesus, mas não é assim. A Bíblia diz de que Jesus disse: olha, eu vou ao Pai e rogarei a Ele que envie outro. E essa palavra outro aqui também tem uma chave bíblica aqui, porque no grego nós temos dois tipos de outro, como no português. Por exemplo, se eu beber essa água e pensar, está muito gelada, então eu quero outra. O que vai fazer o diácono? Vai trazer outra diferente. Mas o que vai acontecer se eu beber água e dizer, está muito boa, vou tomar toda essa e quero outra? O que vai fazer o diácono? Outra igual. Quando Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai para que envie outro, ele não estava dizendo outro diferente. Outro igual. E agora esse outro igual não vai ficar ao lado de vocês. Vai estar sobre vocês. E eu quero pedir algo para vocês. Permaneçam em Jerusalém até que isso aconteça. E estavam eles reunidos. Quando de repente se escutou um som como de um vento impetuoso. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar outras línguas, e se pousava sobre eles línguas como de fogo, repartidas, e eles entendiam entre eles aquilo que eles estavam falando. O que eu estou narrando? Atos capítulo de número 2, o batismo com o Espírito Santo. A promessa se cumpriu. E aí eu quero voltar para esse aspecto da visão de Isaías. Isaías disse, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra. E eu quero te dizer, Deus é onipresente, é uma das virtudes, da característica de Deus, ser onipresente. O que significa onipresente? Que Deus está em todos os lugares. Agora, Deus está na pior boca de fumo dessa cidade. Deus está na pior casa de prostituição dessa cidade. Deus está no hospital, onde agora mesmo está morrendo crianças com leucemia, com câncer, com problemas respiratórios. E aí você se pergunta, se Deus está aí, por que nada acontece? Porque na lei de Deus, nós somos aqueles que vamos ativar a glória de Deus nesses lugares. Você está aqui?
Nós vamos ativar e movimentar os anjos de Deus quando a gente chegar nos ambientes debaixo da consciência da glória de Deus sobre nossas vidas. A consciência do poder de Deus sobre nossas vidas. A consciência dos discípulos a respeito disso era tão forte, depois do batismo com o Espírito Santo, a sombra deles curavam. Jesus curou sendo homem ungido. Jesus multiplicou pães sendo homem ungido. E o que ele fez? Ele deu essa unção aos homens. Para que as mesmas obras que ele fez e obras maiores vocês farão. As mesmas obras. Parecia prepotência pensar de que a gente poderia fazer as mesmas obras. Mas quem disse isso não foi um apóstolo, não foi um pastor. Quem disse isso foi o próprio Jesus. As mesmas obras e obras maiores vocês farão. Pastor, e por que não está acontecendo? Porque embora Deus seja onipresente e um dos lugares aonde Ele está agora é dentro de cada um de nós que nascemos de novo, a presença e a glória de Deus se ativa debaixo de princípios. E muitas vezes a presença e a glória de Deus não está se manifestando. Por que não está se manifestando? Porque a presença de Deus e a glória de Deus vai ser provocada por nós para que ela se manifeste. E eu quero ler um texto para, além de todos os outros que eu citei, eu quero ler Romanos capítulo de número 8, versículo de número 19. Disse... Romanos capítulo de número 8, versículo 19, eu não sei se a gente tem aqui também na tela. Disse assim, por isso, nós estamos na RA, né? Vamos para uma versão mais atual, para a gente ter uma linguagem mais simples. Não sei se a gente consegue colocar aí a NVI, por exemplo, ou... Ótimo. Ótimo. Aqui diz, a criação faz o quê? Quem aguarda? Aula de português. A criação aguarda. Quem aguarda? A criação. Nem todos são filhos de Deus. Nós temos criaturas de Deus. Todos nós somos criatura. Mas a paternidade de Deus só se recebe por meio de Jesus. Ah, eu sou muito bom, eu nunca roubei ninguém, eu não bebo, eu não fumo, mas eu também nunca fui para a igreja, eu nunca recebi a Cristo. Eu acho que eu vou para o céu. Você já ouviu essa história? Eu acho que o céu é muito sério para a gente só achar. O céu é um assunto sério, irmão. Então, Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por Maria. Não. Ninguém vai ao Pai se não for para o Padre Cícero. Padim Cícero. Ninguém vai ao Pai se não for pelo pastor. Pelo padre. Pelo Papa. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por que as pessoas acham que vão ao Pai por meio de Maria? E eu amo Maria, irmãos. Eu não tenho nada contra Maria. A Bíblia chama ela de virtuosa. Mas as pessoas estão querendo ir ao Pai por Maria. Mas Jesus, Ele disse, está na Bíblia. Ninguém, diga ninguém. Ninguém do original grego aqui significa ninguém. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, quem não for ao Pai, não se torna filho. Continua sendo o quê? Criatura. Então, esse texto vai revelar 3 personagens. Criatura, filhos e Deus. Diga, 3 personagens. São 2 grupos e 3 personagens. Deus é uma pessoa, mas nós temos filhos e temos criatura, ou a criação. Vamos voltar para o texto. A criação faz o quê? Com grande... Que os filhos de Deus sejam...
Tem gente que carrega a glória de Deus, é um filho de Deus, mas está se comportando como criatura. Porque elas estão esperando, aguardando. Mas o texto diz de que os filhos se revelam. Os filhos manifestam. Os filhos ativam. A visita espera o dono da casa abrir a geladeira. Mas o filho entra e abre. Hello? Você está aqui? Tem gente esperando a glória de Deus, mas Jesus disse, manifeste essa glória. Obras como essa e obras maiores vocês farão. Você está aqui, irmão? Você está aprendendo alguma coisa? Então, nós vamos entender de que o céu existe. O céu é grande. Os anjos do Senhor estão disponíveis ao nosso respeito para atuar, mas nós estamos sentados esperando tudo isso acontecer de algum outro jeito que não seja envolvendo a nós. O que aconteceu com Isaías quando a glória de Deus tocou só a boca dele? A glória de Deus não entrou dentro dele. Só tocou o quê? A boca. A primeira confissão de Isaías: ai de mim, sou mimimi, 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 mimimi. Leia, tá assim lá na Bíblia. Ele vai dizer, ai de mim, que sou um pecador, habito no meio de pecadores, tenho lábios impuros, habito no meio de pessoas de lábios impuros. Sabe que tem gente, filho de Deus, se lamentando, se vitimizando, se diminuindo. E aí a glória de Deus tocou aonde? Quando alguém está ungido, a primeira coisa que você vai notar é a boca diferente. Tem gente que tem medo de andar profeticamente, profetizando. Tem gente que, se tiver dinheiro, ele prefere dizer que não tem, para não parecer soberbo. Tem gente que, se Deus está fazendo uma coisa boa, aí alguém chegar, e aí, irmão, como é que está a luta? Como é que está a prova? Ele tem até medo de dizer, irmão, é na luta, né? É na prova. Mas, irmãos, nós carregamos a glória de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Eu sou missionário, mas isso não tira nenhum mérito de Deus sobre a minha vida para viver a abundância e a prosperidade. Eu não vim aqui porque eu estou precisando de uma oferta, eu não vim aqui porque eu estou precisando do seu Pix, eu não vim aqui porque eu estou necessitado, eu vim aqui para servir a Deus junto com você. As minhas contas estão pagas, a compra das crianças do projeto Pequenos da Semana está comprada, nós estamos com os carros da missão em dia. Nós, sabe, queridos, na verdade, manter uma missão como essa custa R$1 milhão por ano. E você pode se alegrar porque Deus está fazendo algo desse tamanho, ou você pode ficar com cara de bico, invejoso, dizendo, meu Deus, como é que está acontecendo uma coisa dessa? Quando alguém carrega a glória de Deus, essa pessoa não tem medo de viver a grandeza de Deus. Obras como a de Jesus e obras maiores. Nós não viemos aqui porque nós estamos necessitados, nós viemos aqui para o encontro dos santos. Porque quando os santos se encontram, a glória de Deus começa a se manifestar no nosso meio. E a confissão de Isaías mudou, porque a glória de Deus tocou a boca dele. Meu irmão, a glória tocou só a boca. Nessa aliança, nós carregamos a glória no corpo todo. Começa a mudar, começa a profetizar, começa a declarar que você vai viver o melhor dessa terra, que Deus vai te abençoar para você abençoar muitos, que Deus vai abrir porta onde não tem porta, que Deus vai fazer algo extraordinário. Se você agarrar pela fé aqui hoje, Deus vai mudar. Deus sabe o número do seu Pix, Deus sabe o endereço da sua casa, Deus sabe o quadro médico, Deus sabe o que você precisa. E a glória de Deus estava sobre Jesus. E a glória de Deus tocou a boca de Isaías. E a glória de Deus está nessa reunião, nessa manhã. Deus está dizendo, carrega a minha glória.
E é por isso que na minha oração de introdução eu disse, eu declaro, Senhor, que nós vamos sair daqui hoje perigosos para o diabo, porque carregaremos a glória de Deus sobre nossas vidas. Você me ajuda a pregar mais um pouquinho, diga para o seu irmão assim, ei, perigosa, perigoso, você carrega a glória de Deus. Tem um perigoso aí do teu lado. Tem um perigoso aí do seu lado. Você carrega a glória de Deus. Quando a glória chega, não tem problema que vai resistir. Quando a glória chega, não tem impedimento. Quando a glória chega, não tem enfermidade. Quando a glória chega, não tem demônio. Só quem carrega a glória levanta a mão para cima e agradece, glorifica, glorifica, glorifica a glória. Santo, 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 santo. Rabacadarabassandarabacadarabas. Você carrega a glória, ativa, 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 ativa. Ativa essa glória, ativa. Ativa essa glória, ativa, 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 ativa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Você é perigoso para o inferno. Você é perigoso na sua rua. Você é perigoso, você carrega a glória de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ativa essa consciência do poder. Ativa essa consciência da presença. Ativa essa consciência que agora Deus está visitando. Deus está visitando cada membro do seu corpo. Aleluia. Eu me lembro de um testemunho. Então a gente fica com essa impressão de que às vezes o inferno ou as coisas do mal é maior do que as coisas de Deus. E é exatamente esse pensamento que restringe a glória de Deus, porque Deus é um Deus que se move pela fé. Então se você está crendo errado, coisas que Deus quer fazer na sua vida não vão acontecer. E crer errado é uma porta de legalidade para o diabo entrar e fazer coisas que não eram para acontecer na sua vida. A gente está numa capital, então, uma capital, por exemplo, tem os temas da capital, né? Por exemplo, costuma ter um índice de violência maior. E as pessoas às vezes saem na rua, não com a consciência da glória, do poder de Deus, elas saem com a consciência de São Paulo. E elas dizem assim, aqui tem bandido, vão roubar meu celular, vão pegar minha carteira. E do jeito que você está crendo, assim será. Se você está crendo que vai acontecer isso, eu vou dizer um amém para você. E vai acontecer. Tal como você crê, assim será. Mas se você sai debaixo de uma consciência, eu me lembro de um testemunho de uma irmã, de que ela estava andando, né, com um celular e com a bolsa, e ela viu um humilhante se aproximando, e Deus falou para ela, ele vai te roubar. Ele quer te roubar. Né? E aí ela disse, meu Deus, me ajuda aqui, o que eu faço? E quando ele vem se aproximando, e ele mirando, olhando ela, observando ela, fitando ela, né, como a gente diz aqui na gíria, e aí ela começa a clamar ao Senhor, e quando ele se aproxima, ela dá uma rajada de língua, diz, e ele toma um susto, dá um passo para trás, ele disse, o que foi, minha senhora? E ela disse, foi um anjo, acabou de passar, e ele vem vindo voltando aí, rapaz, disse que esse menino saiu correndo, deu no pé, saiu correndo, porque ele viu, meu Deus, essa mulher é doida, não vou mexer com ela não, vai que tem um anjo mesmo. E tem, meu irmão, tem anjo.
Então, às vezes, a gente sai com medo, sai acuado, pensando no mal, pensando que o diabo vai nos tocar, pensando que o diabo vai nos enfermar. O fundador do nosso ministério, o pastor Bud, diz que apareceu um noticiário, aquele pam, 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 pam. Atenção, notícia, vai chegar uma gripe, não sei o que lá. E ele disse que por alguns minutos ele pensou, vou pegar a gripe. E ele pede perdão para a igreja, porque ele disse que ele creu assim, e ele ficou gripado, e passou mal, e Deus falou com ele, se levanta daí e vive a minha palavra. E ele começou a declarar a palavra, ficou curado. Depois ele descobriu que a gripe nem tinha chego no Brasil. A gente tem alimentado mais as notícias do inferno do que as boas notícias do céu. E a boa notícia do céu, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ah, pastor, mas a gente precisa saber o que está acontecendo. Leia a sua Bíblia. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E essa consciência de glória vai te vacinar. Vai te vacinar contra essa influência maligna que está aí afora. E eu quero pensar a respeito da ressurreição de Jesus, por exemplo. Vocês lembram que Jesus morreu? Tem gente que pensa que Jesus se auto-ressuscitou. Mas morto faz alguma coisa, irmãos? Não. Jesus fez o quê? Morreu. Diga, ele morreu. Jesus morreu. Ele não foi uma simulação da morte de Jesus. Ele morreu mesmo, morreu. E a Bíblia diz que o Espírito ressuscitou a Jesus de Nazaré. Qual Espírito? O Espírito Santo de Deus. Qual Espírito? O mesmo Espírito que habita em nós. Às vezes eu vejo pessoas pensando que existe um Espírito Santo de Deus Júnior. Ah, esse não é o Pai não, esse é o Espírito Santo de Deus Júnior. Porque eu sou pequeno, então tem que ser um espíritozinho. Diga, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus e ressuscitou a Jesus está sobre mim. Não é outro Espírito, é o mesmo. Agora eu quero que você pense comigo. Jesus fez o quê? Ele morreu, diga, morreu. 3 dias morto, o que acontece com o corpo de uma pessoa? Decomposição. Se o Espírito pegou um rim que se estava decompondo e restaurou, glorificou um rim, por que a gente não crê de que Deus vai restaurar o nosso corpo? E o apóstolo Paulo ensina sobre isso. Se o Espírito ressuscitou a Jesus, glorificará também o nosso corpo. Cura divina. Cura divina. Restauração. Restauração na sua saúde. Muitas vezes a gente não vai poder impedir de que o seu corpo fique vulnerável. A sua imunidade pode ter abaixado, você pode ter pego uma coisa, mas você pode impedir de que isso permaneça na sua vida. E sabe, a fé não é contra a medicina, a fé não é contra o remédio, não é contra a consulta, mas você não vai se basear nisso. Tem gente que se tiver com dor de cabeça, tomar um tic-tac e ele fica curado. Né? A minha mãe fazia isso quando a gente era pequeno, às vezes ela pegava, ai mãe, tá doendo, tome aqui, tome esse remédio, tome com água. E a gente tomava e ficava bonzinho, depois a gente descobria que era tic-tac. Porque a fé, irmãos, ela é mais forte do que o remédio. Eu não estou dizendo que remédio não funciona. Mas Deus não quer que você fique gastando o seu dinheiro com remédio. Sabe, ontem eu estive na farmácia, comprei algumas vitaminas, isso é bom para o corpo. Deus não é contra a medicina. Mas que tal você crer? Que tal você crer? É a fé é a chave.
que precisa girar na sua vida. Porque a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. A palavra do Senhor nos ensina, e ela diz o seguinte: bendito é o Senhor e Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Diga: Deus já me abençoou. E aí você pode pensar assim: mas se a glória de Deus fez tudo isso comigo e Ele já me abençoou em todas as áreas, por que não está comigo? Por exemplo, talvez você precise de uma intervenção de Deus, e Deus diz que você já tem uma cura que você precisa ter manifesto no seu corpo, mas Deus diz que já te deu a cura. E na verdade, há 2000 anos atrás, Jesus já curou a todos. Então o que acontece hoje não é Jesus curando um novo alguém, é Jesus dando a manifestação dessa cura. Porque a cura já foi legalmente dada no dia da cruz. Deixa eu te dizer uma coisa: juntamente com a cura, Ele nos restaurou a abundância. E aí você pensa assim: se Deus já me deu o meu dinheiro, por que eu estou com um bolso liso? Se eu tenho, por que eu estou com um bolso liso? Sabe, queridos, você tem, só está em outro lugar. Hoje em dia, a era digital, muitas vezes a gente não anda mais com dinheiro físico, não é verdade? Não significa que você não tem dinheiro. Talvez você tenha no cartão, na conta, no Pix. Não é assim? Ou talvez você não tenha mesmo. Mas a Bíblia diz que você tem. E o fato de você não ter agora, meu bolso mesmo, eu não tenho nenhum real aqui no meu bolso, mas se eu acessar o meu aplicativo, se eu acessar o meu cartão, eu vou descobrir quanto eu tenho na minha conta bancária. Então, se eu não tenho aqui comigo, significa que eu não tenho dinheiro? Não. Significa que eu tenho, só não está comigo aqui agora. Eu quero que você pense um pouco sobre isso, que a gente vai levar isso para outro nível. Bendito é o Senhor, Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos deu todas a sorte de bênção. E aonde é que está? Nas regiões. Opa, eu tenho. Quem aqui tem casa própria? Levanta a mão. Amém? Quem aqui é salvo? Agora eu vou perguntar: por que você não levantou a mão quando eu perguntei que você tem casa própria? Como assim, pastor? Eu não tenho. Você tem, só não tem em Osasco. Porque quem aqui acredita em Jesus, que ele falou a verdade? Ele disse: eu vou preparar uma casa para vocês. Diga: eu tenho casa. Alguns têm casa em Osasco e outros têm no céu. Agora eu vou te dar um secreto aqui, uma revelação. A glória de Deus existe, está no céu. Um anjo pegou a pedra do céu e trouxe para a terra. Coisas que estão no céu podem ser transferidas fisicamente para a terra. Ah, pastor, mas isso foi um caso isolado da antiga aliança com o profeta Isaías. A oração mais conhecida do mundo. Você sabe, né? Pai nosso que estais, santificado seja, venha a nós e seja feita aqui na como é no. Um anjo trouxe uma coisa que estava no céu e trouxe para o profeta Isaías. Mas Jesus nos ensinou a dizer, Paulo disse aqui: bendito seja o Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos deu, não algumas, mas todas as bênçãos nas regiões celestiais. E o próprio Jesus agora nos ensina dizendo assim: venha
para a terra, como é no... Aleluia. Diga, eu tenho. Só não está comigo aqui agora. Mas Jesus me ensinou a puxar. Venha o teu reino e seja feita a tua. Tem gente que pensa que a vontade de Deus é só para o céu, que as coisas boas é só para o céu, que a cura é só para o céu. Mas seja feita a tua vontade aqui na... Osasco está na terra? Aqui na... De que maneira? Como é? Igualzinho é? O céu não está em crise. No céu você tem casa. Apocalipse capítulo de número 21. Vamos ler esse texto. Põe aqui para mim, por favor. Desde o primeiro versículo, vamos ler Apocalipse capítulo de número 21. Você ainda não foi no céu. Mas Jesus, ele foi no céu, sim ou não? Sim. Na verdade, ele veio do céu. Então, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, você acha que ele estava nos enganando? Não. Ele nos ensinou uma oração que era possível. Eu já vou chegar aí. Para nossa alegria, João foi no céu. E ele voltou para escrever. Aleluia. O nome disso é arrebatamento. Ele teve um arrebatamento de sentidos e escreveu o livro de Apocalipse. Vamos ver o que João viu. Então vi novos e nova... Opa, essa terra está em crise? Essa terra está doente? A natureza está destruída? Os recursos naturais estão acabando? Mas João viu uma nova... Mas está lá, pastor. Mas venha... Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Aqui uma pausa teológica. Jerusalém vai descer pronta. A nova Jerusalém vai descer. As coisas do céu podem descer para a terra. Jesus era uma pessoa do céu que desceu para a terra. Coisas do céu podem descer para a terra fisicamente. Eu conheço testemunhos de missionários que ficaram presos em países onde era proibido pregar o evangelho, e anjos do Senhor desciam na cadeia e levavam pão para eles. E eles não morreram de fome. Os líderes da cadeia diziam, a gente vai matar o policial que está dando comida para esse homem. Mas ninguém descobria quem estava dando comida, e ele recebia pão do céu na cadeia, porque ele tinha sido preso por pregar o evangelho. Coisas do céu podem descer para a terra fisicamente. Preparado como uma noiva adornada para o seu esposo. 3. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e ele será Deus deles. Versículo de número 4. Ele enxugará dos seus olhos toda... Aonde vai ser isso? No céu. Mas seja feita a tua vontade aqui na terra, como é? Você não vai andar triste, cabisbaixo, angustiado, depressivo, ansiedade. Essa é a sua condição do céu. E ela está disponível para a terra. Não haverá mais nem... Aleluia. Versículo 4 ainda. Nem, pois as coisas antigas já... Aleluia. João vai falar sobre ruas de ouro. O céu é tão pobrezinho que o condomínio do céu, as ruas são de ouro. E a gente tem medo de viver a abundância de Deus na terra. Por quê? Se Jesus nos ensinou como é no céu, aqui na terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é
no céu. Do mesmo jeito. Na mesma bênção. Na mesma intensidade. Vocês lembram da multiplicação dos pães? E algo me chama a atenção. Primeiro, Jesus tinha dinheiro para comprar aqueles pães. Porque ele não pede pão da multidão. Ele diz assim, vai comprar. E eram quantos homens? Fora as crianças, e criança come pão, irmão. E as mulheres? Mulher também come pão. Tem alguma mulher que come pão aqui? Então, pão era um alimento básico que todo mundo comia naquela época. Alguns estudiosos dizem aí que, no mínimo, tinha aproximadamente 15, 20 mil pessoas, no mínimo. E aí Jesus olha para o tesoureiro e diz assim, vai lá comprar pão. E aí, eu amo a palavra de Deus, porque ele diz assim, não tem dinheiro? Não, ele não diz não tem dinheiro. Senhor, não tem onde comprar. Pão para 15, 20 mil pessoas. Senhor, não tem onde comprar. Jesus tinha tanto dinheiro na bolsa dele que Judas se sentia à vontade para roubar. Tu já viu um liso? O filho for lá e tira R$2 da carteira dele, ele vai saber. Quem pegou meus R$2 aqui da minha carteira? Mas Judas, ele pecou, né? Claro que ele não devia ter tirado o dinheiro, mas existia uma abundância sobre a vida de Jesus, que Judas, por exemplo, se sentia confortável e dizia assim, ninguém vai perceber isso. Você já viu pobre precisar de contador? Tesoureiro? Jesus tinha um tesoureiro para o ministério dele. E Jesus, nessa passagem, ele diz, vai comprar os pães. Jesus, inclusive, pagava imposto de renda. Quando ele passa por uma passagem e diz assim, ele nem devia, ele era isento. Mas alguém ali jogou ele na malha fina e disse, tu vai ter que pagar. Ele poderia protestar, dizer assim, não, eu sou isento. Mas ele diz assim, faz o seguinte, pega um peixe, abre a boca, paga o meu e o teu. Irmãos, crente não tem que ficar brigando no restaurante para não sentar na ponta da mesa, não. Ah, vai sentar na ponta, vai pagar. Diga amém, eu vou pagar, eu sou próximo, por que não? Eu sou generoso, eu sou filho do meu pai é abundante. Eu não tenho aqui, tenho no céu, daqui para lá pode acontecer em alguns minutos. Então, Jesus disse, vai comprar. E aí, por quê? Não tinha onde comprar, ele pergunta, mas o que vocês têm aí então? Não, aqui a gente tem alguns pães e peixes. E a Bíblia diz que ele levanta o pão para onde? Ele levanta e depois desce aquilo. Quando você estende a sua mão, eu tenho no céu, e eu posso trazer aqui para a terra. E eu quero terminar com um testemunho. Nós estávamos lá um determinado tempo lá no ministério. E aí a minha equipe disse assim, pastor, amanhã é dia de compra. Eu disse, é mesmo? É. A minha esposa falou, tem que comprar, compra para casa. Acabou. Tem que compra para a igreja, os insumos da igreja, acabou também. Tem que comprar para o projeto Pequeninos, acabou. E tem que comprar também para a base missionária. A gente tem lá sempre 8, 10, 15 missionários, 6, o número vai oscilando. E tem que comprar a comida dos missionários. 4 carrinhos. Fui olhar minha conta, não tinha. E eu disse, Senhor, o que a gente vai fazer? E eu orando aqui, aí eu falei assim, vamos para o supermercado. Foi eu, minha esposa e Nara, uma missionária que serve junto com a gente lá nessa área. Pegamos 4 carrinhos, começamos a encher. Carrinho do projeto Pequeninos. O que precisa lá? Precisa de pão, precisa de tempero, precisa disso, precisa daquilo, precisa de carne, precisa de frango. Foi enchendo. E por que 4 carrinhos? Porque lá cada um desses projetos tem uma contabilidade diferente, né? A gente tem uma organização. E a gente foi separando o que era de cada lugar. E aí a gente vai para a fila do caixa, eu pego o meu cartão e disse assim, passe aí.
Primeiro carrinho, saldo insuficiente. A mulher olhou para a fila, olhou aqueles 4 carrinhos. O primeiro não passou. Pensa na raiva de quem trabalha em supermercado quando isso acontece, né? Vai ter que devolver tudo na prateleira. Eu disse, olha moça, deve ser um problema de sistema. Porque eu tenho. Me empresta aqui o cartão. Ela me entregou, eu dei 3 passos para dentro do supermercado e eu disse assim, você é um mentiroso. Porque a Bíblia diz que eu tenho. E se a Bíblia diz que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu volto depois de conversar com o meu cartão. Pastor, e vai conversar com o cartão, o senhor está doido? Jesus conversou com uma árvore. E ela obedeceu. Josué conversou com uma muralha. E ela caiu. Por que eu não posso conversar com o meu cartão? Eu devolvo o cartão. A mulher passa e disse, eita, passou, ó. Era mesmo problema de sistema. E naquele dia nós pagamos os 4 carrinhos. Irmãos, a transferência do céu para a terra é mais rápido do que um Pix. E como foi, pastor? Eu recebi, naquele exato momento, uma oferta na conta. E alguém pode dizer assim, foi coincidência, pastor. Eu pensei que tinha vindo do céu mesmo. Veio, irmão, Deus só usou uma pessoa. Porque Deus, muitas vezes, que quer abençoar alguém na terra, Ele vai usar outro alguém. Mas tudo acontece, não é aqui, não é lá no céu. No céu agora mesmo tem anjos prontos, preparados para fazer coisas sobrenaturais acontecer, rompimentos extraordinários na sua vida. Hoje é uma manhã profética, Deus está dizendo para você, vem rompimento, você tem no céu, eu já te dei. Tetelestai. Foi a palavra que Jesus disse na cruz. Está feito! Está feito! Consumado! Consumado está, fica de pé, porque eu quero orar pela sua vida. Vem ministério de louvor. Deus está dizendo para você, está feito, já é seu, já é seu, já é seu. Eu já fiz, eu já te dei, eu já te abençoei. Venha o teu reino, Senhor.